A Mind Control nunca foi tão real ao ponto de que o futuro prevê o passado. O futuro hoje é a escravidão da modernidade, tirando os costumes e a tradição para a tecnologia moderna. Seja anti-tecnologia, vive fora da tecnologia e vamos explodir uma indústria de tecnologia. Hey, that's a CIA guy right there. FBI, right? Bora lá? Nossa, quanto tempo eu não gravo mais essa merda. Então, seja bem-vindo ao segundo ou primeiro episódio. Eu não sei dizer, porque o outro episódio era um piloto. E esse agora é o primeiro ou segundo, eu não sei, acho que vou colocar segundo mesmo, do Schizofest. E que hoje vai ser um tema completamente diferente e a proposta também. Tipo, eu lembro que eu falei que o Schizofest seria também a questão de a gente analisar pessoas, embora que a gente vai analisar. Também eu queria falar sobre coisas que seriam eventos e atos, opiniões e acontecimentos que também refletem as pessoas. Até porque quem cria as ideias são as pessoas. Mas um específico que eu queria mencionar são a questão da esquizofrenia, que também reflete a uma outra ideia de perseguição. Como a gente analisa a perseguição real e a perseguição não real? Como é a ideia de você ter a mente controlada, mas ou também a mente não controlada, pensar que você está sendo controlado? Essa ideia reflete muitas dúvidas que a gente tem do que é real e o que não é real. Entre os anos de 1950 a 1953, ocorreu um grande conflito armado, bem um pouco desconhecido, mas eu acho que se você já estudou Guerra Fria, e sim, a gente vai abordar muito esse tema, porque ele encaixa muito nesse tema, tipo, Guerra Fria. Caramba, mano, não sei como que a Guerra Fria é um tópico muito interessante para se abordar, cara. Tem muito tema muito interessante para se falar sobre Guerra Fria, que daria de um bom episódio só sobre Guerra Fria. Mas voltando ao tema, eu ia mencionar o conflito armado que aconteceu na Guerra da Coreia. Sim, a Guerra da Coreia, que tem uma história bem interessante, até que, tipo, a Coreia, no começo da Segunda Guerra Mundial, a Coreia era meio que uma unificação própria, só que aí depois o Japão Imperial, no mandato de Hirohito, dominou lá a Coreia. Aí depois, né, aconteceu aquele conflito lá que o Japão ficou meio que roubando, de fato, os minérios, as coisas da Coreia lá, as riquezas da Coreia. Foi mal por esquecer, eu sou um macaco, eu sou um ser humano, a Urban Being, foi mal por esquecer o termo. Mas as riquezas que a Coreia tinha na época, quer dizer, até existe um conflito até hoje sobre a questão do Japão ter roubado e existe meio que um preconceito que os caras não gostam de ser taxado como japonês, né? Por assim, as merda que o Japão Imperial fez na guerra. E também pela questão racial que os caras tinham. Tipo, eles se consideravam meio que superiores a meio que uma supremacia japonesa. Mas enfim. E depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu e virou meio que um escravo dos Estados Unidos, uma colônia. Aí a Coreia também meio que... O que ia fazer com a Coreia? Bem, a Coreia meio que foi dividida pelas duas potências da época, que era a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Com isso, muitos meio que líderes revolucionários de esquerda e de direita no sul era bem mais comum
os lados ficaram meio apoiados pelo lado da direita do capitalismo, enquanto do norte era muito mais pautado o lado da esquerda, que era o socialismo. Em algum momento, isso já ia ser um level para uma guerra da Coreia, que seria entre os lados do sul e do norte. E agora eu não vou explicar porque eu não sei muito direito agora sobre a Guerra da Coreia, mas se você pesquisar aí, tem um montão de vídeo explicando. Eu recomendo aquele vídeo do Deep Mundo, eu acho, Deep Mundo, que explica sobre a Guerra da Coreia. Eu peguei um pouco de base lá, mas enfim. Mas o porque eu tô explicando a situação da Guerra da Coreia, o que isso tem a ver com o tema do vídeo. Então, com o desenrolar da Guerra da Coreia, aconteceu também que os Estados Unidos estavam fazendo um projeto secreto. Em específico, o mencionado e conhecido por poucos e amado por poucos, acho que eu não sei se alguém ama além de soldados da CIA, o famoso MK Ultra, Projeto Borboleta. Pô, dando um adendo aqui, eu queria separar essa parte para comentar alguns erros que eu cometi no vídeo, até porque como eu não tenho roteiro, às vezes eu dou umas analisadas nos meus áudios. Aí eu vejo que comento alguns erros aqui no podcast, mas enfim. Acho que a maioria eu vou ficar parando aqui explicando alguns erros, mas um desses é a questão que eu falei que eles apelidavam um projeto borboleta. Mas não, amigo. Na verdade, eu não expliquei essa parte e algumas outras partes também que é interessante. É que o projeto MK Ultra, ele na verdade também ele é um projeto fachada, podemos dizer, um projeto guarda-chuva, em que ele também separava outros projetos. Até porque das outras experiências eram divididas. E um desses projetos que eu esqueci de mencionar, que ele é muito importante até para a explicação do vídeo, é um dos projetos Monarca, que faz a referência à borboleta monarca. E é por isso que eu comentei, eu esqueci dessa parte. Até porque não é um tema que muito eu tava pesquisando. Eu mais foquei, acho que depois vou comentar do Galen Stalking, que eu foquei mais nesse tema. Mas enfim. E ele foi criado em 1953, se estiver certo. Um momento que acho que do fim da Segunda Guerra, do fim da Guerra da Coreia. E o que se consistia esse projeto? Então, esse projeto foi criado por nada mais ninguém menos que pelo químico e norte-americano judeu Sidney Zuckerberg, que ele era um agente da CIA que fazia várias experiências e envolvendo a CIA, e também ele é meio que o precursor do MK Ultra, o criador do projeto. Outra coisa também que eu esqueci até de comentar, que é muito mais interessante até, e eu pretendo fazer um pouco de um podcast específico sobre esse tema, é que o NS, se você sabe o que não é NS, é NS Nacional Socialismo, eu só estou usando esse termo para não falar a certa palavra que todo mundo usa para essa ideologia. Foi também baseado uma das pesquisas em que os nacionais-socialistas faziam. Um específico até comentado que eu tava vendo era o próprio Joseph Mengele, que foi sim, aquele NS que veio pro Brasil aqui. E E ele meio que fez umas pesquisas também sobre controle mental. E até que interessante até é que muitos caras da CIA foi contratado. Tipo, caras que eram de literalmente NS foram contratados para o projeto MK Ultra até. Que é um pouco interessante. E também essa questão que muitos NS têm envolvimento com o projeto MK Ultra e a CIA. E o que consistia esse projeto? Bem, a ideia do Mind Control, controlar a mente das pessoas, por meio de ideias ou propostas meio que únicas. Um dos principais teses era sobre o uso de drogas. Uma específica era o LSD. Eles meio que tacavam um montão de LSD nos caras e até ver como ele ficaria chapado ou sei lá, até mesmo controlado. Tipo, existe uma coisa muito interessante sobre LSD. A questão dos caras que usam LSD, eu já vi o relato sobre os caras meio que ficam loucos, mas existe também a questão de eles terem meio que visões meio que sobrenaturais e essa questão de que seria o termo lá, o bad trip, né? É uma noia ruim. Isso é bem interessante até essa questão. E também voltando ao MK Ultra, existe outros projetos e testes de como eles iam fazer essa ideia de controle mental. Um deles era a questão de fazer meio que um apito
ou um tipo de um clique, um gatilho para os seus cobaias fazerem seus atos. Muito conhecida essa ideia de fazer meio que um gatilho mental, ao ponto do cara, se você fazer tipo assobiar, literalmente assobiar, o cara vai meio que ficar no modo robô controlado pela mente do cara lá. E isso é uma coisa que já vamos entrar um pouco depois desse tópico sobre vítimas do MK Ultra e como algumas vítimas ou supostamente vítimas são meio que encaixam nesse tema. E também a questão de privação, que era uma questão muito interessante sobre o MK Ultra, que os caras privavam os caras, sei lá, de uma até um pouco cômica que os caras privavam os caras de cagar, literalmente. Você não vai cagar e os caras proibiram o maluco de cagar, ele ficava louco. Eles ouviram, crianças, não faziam no poop. É interessante a questão das pesquisas que os caras faziam. E outra questão que eu não falei sobre a questão das drogas era um projeto que os caras meio que destruíram as comunidades negras dos Estados Unidos. Tipo, eles literalmente drogaram os afro-americanos. Uns projetos que os caras fizeram era que de contratar prostitutas e oferecer drogas para essas prostitutas e elas irem em bairros negros e fazer seu serviço, óbvio, né? E no final oferecer droga para os clientes, que a maioria era negros, né? Porra, eles iam para bairro negro encontrar o que, né? Latino-americano, pô. Mas enfim, muito dos lugares dos Estados Unidos, parte dos negros, é bem comum os caras zoar muito sobre a questão dos problemas de droga lá nos Estados Unidos. E isso até que é interessante, que é um pouco irônico essa ideia de guerra às drogas, ao ponto de que eles mesmo criaram essa guerra. Mano, falando também em guerra às drogas, me lembrou um bagulho que eu tava estudando. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar um país chamado esqueci o nome desse país, bicho. Mas era um país que ele foi mandado por um cara chamado Noriega. Eu acho que só pelo nome você já sabe quem é esse cara. E o que ele fez? O Panamá, quer dizer, o Panamá, agora lembrei. Esse país que fica meio lá no centro, América Central. E esse país meio que foi mandado pelo Noriega, que é um cara muito interessante, que ele tipo, o cara literalmente era um traficante presidente. Era literalmente o Pablo Escobar, o sonho do Pablo Escobar era ser o Noriega, cara. E esse cara tem muita coisa interessante, tipo, o cara literalmente era um presidente traficante, ele mandava as drogas e ele era o maior financiador de drogas nos Estados Unidos. Tipo, ele mandava todas as drogas para os Estados Unidos, ele vendia. E é uma maravilha. Aí no final, o cara saiu do poder por conta da guerra da Noriega, a guerra do Panamá contra os Estados Unidos e o presidente, que era o Noriega, que era uma guerra entre panamenses e os Estados Unidos, para tirar o Noriega do poder de uma forma democrática, né? Mas enfim, só queria deixar isso relatado, que é muito boa essa história. Mas, também voltando à questão das drogas, é uma coisa muito interessante também essa questão de droga, porque a droga ela é uma coisa muito bizarra, porque ela é tipo uma mistura de produtos químicos que faz o cara viciar ao ponto de ele ficar louco, cara. Isso é muito bizarro. Você já parou pra pensar que 50% das drogas literalmente são criações de. Porque, obviamente, a maioria dessas drogas são criações de remédio que deu errado, tipo a cocaína. A cocaína tinha origens de ser esqueci o nome do termo lá. Analgésico. A cocaína no início, só que no final os caras viram que dava merda. E tem até aquele bagulho lá, aquela lenda urbana, não sei se é teoria, os caras meme lá, ficar memizando essa questão que o austríaco bigodinho pintor cheirava cocaína para tirar, desentupir o nariz. Mas eu acho que é meio meme isso aí. Uma outra questão do MK Ultra que eu queria deixar lembrar também é a questão das pesquisas que eles faziam. Muitas pesquisas que são interessantes, desde folhas, até uns bagulho aqui no Brasil, cara. Os caras já fizeram pesquisa sobre folhas aqui no Brasil para ver sobre alucinógenos que tinha aqui no Brasil.
É interessante esse caso do Mecha Ultra, mas o que eu acho muito mais interessante é a questão do control mental, mind control. Control mental é foda, mas a ideia de controlar a mente, tipo, isso é de fato possível, controlar a mente ao ponto de você pegar, tipo, vou controlar esse cara aqui, ó. Ele vai literalmente, vamos fazer ele não, como posso dizer, não ele querendo, tipo, eu vou fazer ele pegar uma arma e atirar no próprio pé dele, mesmo sendo que ele não quer fazer isso. Isso também lembra de um outro bagulho que é interessante, de uma outra pesquisa que os caras faziam, era de mudar a opinião das pessoas. Tipo, eu lembro de um bagulho que os caras estavam falando que era sobre que eles pegaram um cristão e um ateu. Que era o seguinte, eles tentaram mudar a opinião de um cristão que era que ele estava de fato na fé cristã, para eles tentar meio que fazer esse cara virar ateu de fato. E o ateu virar meio que um cristão. E o que eu não lembro direito que o resultado, mas parece que os dois literalmente tiraram suas próprias vidas. Se eu tiver certo, alguma coisa assim, não lembro. Mas isso é essa questão também de mudar opinião alheia, que é muito interessante também. Que isso vem na questão do mind control. E aí também temos a questão das vítimas do MK Ultra, que entra em outro tópico sobre as personalidades que supostamente são do MK Ultra. Agora, voltando ao tema lá de gatilhos, isso entra também de como eles iam controlar as pessoas. E não é só a questão de controlar, eu vou controlar para ver o que esse cara faz. Mas não, cara, era uma questão de como controlar para ele fazer tipo um ataque a alguém que eles odeiam e culpar esse cara para fazer que ele era um louco que atacou um cara aleatório. Quer um exemplo disso? John Lennon? Agora esquizofrenia pura, meu amigo. Sinceramente, o caso do John Lennon, não sei se vocês já estudaram ou já ouviram falar do assassinato lá do John Lennon, que um cara literalmente do nada pegou uma arma e atirou no John Lennon por conta lá do bagulho lá que os Beatles falou que os Beatles seriam meio que superiores, iam superar a fé cristã. Aí no final deu uma polêmica na época lá, até os caras se justificaram, falaram outra coisa, mas meio que não deu nada. E deu maior fuzuê, tipo, os caras queimavam o disco dos Beatles, coisa assim. Depois aconteceu um caso com os caras que é literalmente um Zé Ninguém aleatório. E uma coisa que eu quero recomendar é você pesquisar a foto desse cara, mano. Do assassino de John Lennon, mano. E também o John Lennon é um caso muito esquizofrênico, mano. Desde o cara financiar a guerrilha finlandesa até o cara ser perseguido pela CIA, ser de fato investigado pela CIA por supostos golpes comunistas, coisa assim. E é muito doideira. O que me deixa muito mais acreditar de fato que o cara que matou John Lennon era uma vítima do MK Ultra. Desde um motivo muito aleatório, tipo, embora que dá de acreditar que ele matou porque o John Lennon zombou da fé dele. Mas também, sei não, cara. O cara ao ponto de ir matar John Lennon com uma arma e ainda. O cara. Tem um bagulho lá que eu tava vendo um vídeo lá dele falando. E ele fala um bagulho muito interessante, mano. É que ele fala que o cara que matou o John Lennon, ele comenta uma coisa seguinte, que ele tava dando uma entrevista, ele falou assim: eu matei o John Lennon porque eu ouvi umas vozes na minha cabeça falando que é pra eu matar John Lennon, cara. Porra, isso é literalmente muito estranho. Isso não remete a mind control. E também volta também a ideia de esquizofrenia, mas a mind control não é uma esquizofrenia, se você para pensar então. Tipo, você ouvir vozes, você será que é uma vítima de controle mental? Umas outras vítimas também, tirando o assassino John Lennon, que eu comentei um pouco. Tem uns caras que já eu não sei, mas até que é provável, mas eu não sei qual tanto ele é. Tirando um cara que eu até acredito que ele seja. Um é o Una Bomber, o Ted Kaczynski, que eu acho que a maioria aqui já conhece esse cara, né? O clássico Ted Kaczynski, o Una Bomber. Eu até fiz uma zoeirinha no começo do vídeo, né? Do áudio aqui do podcast. E uma coisa que eu acho que é interessante da vida do Una Bomber é que ele literalmente é um homem brilhante. Tipo, ele é um cara genial, cara. Embora que você não concorde com a ideia dele,
ou você, sei lá, acha que ele é um psicopata, embora que até mesmo essa questão de psicopatia vem muito de QI também, muitos psicopatas têm um grande QI. Ele é um gênio, cara. Desde, desde sua escrita, como ele fez um manifesto, até o cara fugir da CIA e pro FBI há um grande tempo. Ele só foi denunciado lá pro irmão dele, né? Mas, outra coisa que eu queria comentar também é que um pouco da história do Ted fala que também quando ele estava estudando em Harvard, é que ele sofreu meio que uma... Como chama? Um experimento mental. Que eu não lembro agora muito como que era. Mas era um bagulho meio pesado, né? Recomendo você pesquisar um pouco sobre esse caso. Aí os caras falam que esse tal de experimento que o Ted fez remete ao MK Ultra. O que até que faz sentido. Só que eu acho que é um pouco estranho na questão do Ted Kaczynski, para culpar que ele seja uma vítima do MK Ultra, embora que até possa ser que tenha sentido, é porque ele não fez algo tipo... Como posso dizer? Um favor, podemos dizer, pela CIA. Que eu acho que a maioria desses caras que sofreram coisas do MK Ultra meio que iam fazer meio que trabalhos que a CIA queria fazer, mas de uma forma não legítima e não óbvia, né? Tipo, matar alguém que... vamos fazer esse cara ficar doidão para ele fazer meio que um ato aí e culpar ele. Tipo, esse cara matou esse certo cara aí que era meio polêmico. Mas também as vítimas do Ted Kaczynski, que ele não matou muita pessoa, meio que só deixou uns caras feridos e ele matou acho que umas 3 pessoas que eram ligadas à tecnologia. Tipo, o Ted Kaczynski é um caso muito interessante também, mas não tem muito mais o que falar, além de ele sofreu meio com uma pesquisa lá em Harvard, ele meio que sofreu uns experimentos lá em Harvard e ele cometeu aqueles atos e soltou seu manifesto lá, o Sociedade Industrial e Seu Futuro. Que, dando um resumo, é até que umas teses interessantes, embora que ele viaja muito na questão de vão viver no mato, literalmente. O anarcoprimitivismo parece boa na teoria, mas é uma bizarrice total, se você ir na prática. Literalmente voltar para a Idade da Pedra. Um outro cara também que comentam muito que ele é vítima do MK Ultra é o Charles Manson. Charles Manson, o cara que é até interessante pra caramba, mano, que ele tem muito bagulho também envolvendo com Beatles e tem a questão lá que ele tem umas teorias meio interessante, mas meio macaca e absurda. Não sei porque eu falei macaco, acho que vai dar problema, mas eu não tô querendo dizer na questão racial, tô querendo dizer na questão mental. De ele pensar igual macaco. Também ele é branco, né? Mas enfim. Tem a questão de que ele faz. Eu não vou lembrar agora a história do Ted Kaczynski, do Charles Manson, porque eu nunca fui a fundo assim, porque eu não sou um cara que curto muito o sistema de serial killer. Embora só pesquisa quando é um caso muito interessante. Mas não sei, o Charles Manson até que é interessante, mas não é tão assim. Mas ele tem uns casos que ele meio que criou um culto lá lá em Los Angeles. Esse culto lá que literalmente só se drogava. Olha bem, eles se drogavam, faziam atos libidinosos grupal. E era isso, a vida deles. Interessante até. Aí entra também na questão que o Charles Manson, com esse grupo ele meio que é interessante também essa questão de fazer cultos e grupos religiosos, embora que não é muito mais revolta a religião, meio que eles tratavam o Charles Manson como um deus, né? Ele falava muito sobre a questão um termo chamado War Races, que eu acho que seria tradução guerra racial, uma coisa assim. Que ele comentava muito sobre a questão que nos Estados Unidos futuramente ia acontecer meio que uma guerra entre brancos e negros. E nessa guerra os Estados Unidos iam acabar. Mas aí eu acho meio um pouco lela na cuca essa teoria. Embora que até vendo assim parece ter sentido mais. Ao ponto dos Estados Unidos acabaram por esse motivo, eu acho que não, é exagero. Mas aí o Charles Manson também cometeu alguns crimes aleatórios. Desde ele matou lá aquela mulher grávida lá. E
Depois ele foi condenado lá, pegaram ele, o culto dele, total. E, meu Deus, o cara era biruta demais. Todo mundo do culto era biruta. Se ele foi vítima do projeto ou não, eu já não sei. Talvez, talvez não. Até mesmo por conta. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que os caras comentam muito desses casos que os caras falam que é vítima do MK Ultra. Tem uma coisa muito específica que esses três caras que eu vou comentei agora, tipo o Ted Kaczynski, o Unabomber e o assassino lá do John Lennon, os três literalmente tem um visual muito estranho, mano. Tipo, sério, você já viu a foto desses três caras? Eles têm muito, tipo, coisas em comum, mano. Os caras são, tipo, pessoas muito parecem são perturbadas das ideias. Os três literalmente tem um visual muito estranho, mano. Tipo, sério, você já viu a foto desses três caras? Eles têm muito, tipo, coisas em comum, mano. Os caras são, tipo, pessoas muito parecem são perturbadas das ideias. Parece que de fato eles foram testados pra fazer um projeto, um ataque mesmo. Então, não duvido muito assim. Cara, pra encerrar agora o tema MK Ultra, embora que ainda eu queria falar umas coisas interessantes, eu queria comentar sobre um bagulho que eu tava jogando. Tipo, eu tava jogando esses dias um jogo muito da hora, mano. Vocês já jogaram Call of Duty, mano? Tipo, Call of Duty Black Ops 1, 1 mesmo. Eu tô começando a jogar o 2, mas eu tava jogando um, eu zerei um essa semana. Aí, meu amigo, mano, Call of Duty Black Ops 1 tem uma coisa muito interessante, a lore do Call of Duty. Ó, eu não sei se você tá jogando ou você não quer ouvir spoiler, embora que o jogo é literalmente de 2009, muito jogo antigo já. Antigo também, sei lá, pra mim jogo antigo é jogo do Super Nintendo, porra. Mas, eu tô querendo dizer que a lore do Call of Duty Black Ops 1 é muito interessante, mano, porque eles comentam muito sobre essa questão do MK Ultra também. E até mesmo outra questão da MK Ultra, que é a questão do... É... O... É... Como eu falo essa coisa, né, bicho? Como eu falo isso? É tirou a vida de um certo presidente dos Estados Unidos aí, o JFK, né? Já pela sigla você já sabe quem é, né? E eles contam muito essa questão também. Da história lá do personagem lá. Não lembro agora por personagem, mas eu lembro só de um outro que vai ser importante pela lore. Que o cara tá meio literalmente sendo lavado pra lá ter pegar um código lá. Que o personagem principal, tipo você, recebeu meio que um MK Ultrado, você foi MK Ultrado lá pro personagem do mal, que ele fez você meio que fazer você matar lá o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy. Aí um outro personagem chamado Reznov, que é um russo lá, ele meio que buga depois, ele meio que faz você voltar ao normal, não lembro direito agora. Só que no final você meio que bugou também, porque depois você meio que começa a ter ilusões ao personagem que te ajudou, que é o Reznov. E o cara lá da CIA depois fala que o Reznov morreu já faz tempo e você tá meio que alucinando. E é doideira, cara. A lore do Call of Duty Black Ops 1 é muito bom, mano. E aí no final do jogo mostram as imagens lá do John Kennedy indo lá, andando lá de carro lá. E mostram o seu personagem indo até o John Kennedy, mostrando que teoricamente falando que cometeu o ataque, né? E caramba, mano, é muito doideira pensar se literalmente, de fato, acontecer algum tipo de experiências de tortura mental, espionagem, coisas assim. Será que não existe algum tipo de falsas espionagens ou acreditar que você está sendo espionado? Às vezes pode até ser só uma doideira da sua cabeça ou até mesmo alucinar. E eu não tô nem se referindo a você tiver, tipo, não no seu estado mental correto, querendo dizer que você está drogado ou algum efeito alucinógeno, mas sim você acreditar de fato que você está sendo perseguido ou sendo estudado ou sendo espionado por nenhuma razão. E assim a gente entra na questão do gangstalking. O problema do gangstalking, cara, é que às vezes, mano, a maioria dessas pessoas que alegam que estão sendo espionadas, na verdade tem tipo problemas mentais. Não querendo falar que todos que alegam isso tenham problemas mentais
Ou são só pessoas meio que viram alguns conteúdos e ficaram meio que com problemas e tipo, ah, eu vi um lugar que vazaram informações de espionagem, tipo, aí os vazamentos lá do Snowden, do FBI, até mesmo sobre o Wikileaks, coisas assim. Aí o cara vai ficar meio biluteteia das ideias, achando que de fato estão espionando ele e fazer coisas aleatórias. Mas na verdade, às vezes, pesquisa também, tipo, essas espionagens são mais voltadas também para agências e empresas verem e melhorar produtos e coisas assim. Mas ainda é um tipo de espionagem que acontece e não é meio que moral, podemos dizer assim. Mas acontece. E por esse motivo os caras vão meio que ficar biluteteia e acreditar que por alguma razão o governo dos Estados Unidos ou até mesmo do governo do seu país vai ficar espionando você, fazer coisas aleatórias. E eu não sei, cara, é muito brisado pensar, tipo, imagina a Polícia Federal ficar te espionando. Tipo, em casos, dependendo, a Polícia Federal vai te espionar. Tipo, você mexer em conteúdo de sendo criança violada, uma coisa assim. Óbvio que a polícia vai te espionar e vai ficar querendo saber quem fica mexendo nessas porra. Mas você, tipo, ser uma pessoa meio que normal e mexe com coisa errada assim, é bem provável que a polícia não vai ficar tipo me espionando, porque isso é meio que perda de tempo, cara. É bem provável que a polícia não vai ficar tipo me espionando, porque isso é meio que perda de tempo, cara. Mas aí, como eu falei no começo, que muitos dos casos de gang stalking são de pessoas que têm problemas mentais. Ai, ai, e que eu vou citar alguns. E também alguns stalkings que a questão é que eu não fui muito a fundo na questão de pessoas stalkings, nunca fui a sério. Eu só conheço até um cara que os caras falam que é não é gang stalking, mas de stalking mesmo. Tipo, um cara que por ele ficar espionando a pessoa que ele conhece na escola, coisa assim. Tipo, do trabalho, da rua mesmo, do seu vizinho. Isso é muito acontece muito quando a pessoa meio que gosta de você, não, mas ela não quer te expressar, mas é doideira, é pura esquizofrenia até. Eu não sei porque eu uso o termo esquizofrenia como tudo, tipo, isso aqui é esquizofrenia, vai se fuder, cara. Mas, vai. E um pouco da questão que eu falei que dos casos dos caras que é esquizofrênico, que acreditam em gangstalking, mano. Tipo, eu não sei se vocês assistiram o episódio anterior, que foi o primeiro lá, que eu comentei lá da Chip-chan, cara. E literalmente a Chip-chan acredita em gangstalkings para pensar. Mas eu expliquei que tem umas teorias que explica que na verdade pode ser questões da esquizofrenia dela, ou que é um RG, coisa assim. Que eu acredito mais que é um RG, quer dizer que não é RG não, que eu acredito mais que seja problema de esquizofrenia que ela sofre. Mas ela é uma vítima de gangstalking, teoricamente, que ela acredita, pelo policial lá. E é doideira. É tipo, esse é o nível que os caras de gangstalking, mano. É meio que um estereótipo, literalmente o estereótipo de gangstalking é a Chip-chan, cara. E a maioria que eu comentei que sofre esquizofrenia, outro exemplo que também comenta um pouco, não sei, aí não sei se isso entraria em gangstalking, espionagem, que é o grande, que eu admiro muito em uma questão do seu trabalho, que é o grande Thor Davis. Eu não sei se você conhece o Thor Davis, que é o programador do Temple West, que acho que deveria ter um episódio só sobre a questão do Temple West, o Thor Davis e coisas relacionadas à tecnologia. Então, né, o Thor Davis comentava muito também naquele meme lá que surgiu lá dos Glow in the Dark, eu não vou falar a palavra com N, pelo amor de Deus, e que virou um meme lá nas comunidades de Chan, assim, tipo, fala... O pior que agora falando em Chan, os caras é muito esquizofrênico, embora que eu não duvido que seja isso, não... Provavelmente é real, cara, tem algum tipo agente policial do FBI ou da CIA envolvendo essas comunidades, assim, até em Quatro Folhas ou uns mais até um pouco mais pesado, profundo, que é o Infinite Chan. Provavelmente vai ter, porque os caras fazem muita coisa bizarra lá e também faz raid, coisa assim, raid tipo absurda desde os acontecimentos lá do. Como que chama aquele acontecimento lá? O We Not Dividers, mano. Que os caras roubaram a bandeira lá, mano. Nossa, essa história é absurda, cara. Eu deveria. Um dia eu vou fazer episódio só sobre comunidade de internet, cara.
porque é uma coisa muito interessante. Eu falo muito, deveria ter muito episódio, porque isso é um projeto que eu vou tentar fazer, cara. Vou tentar andar, não vou tentar desistir, cara. E ainda é muito bom porque farmar conteúdo pra não ficar gravando, pensando em episódio já. Se quiser fazer, eu faço meio com corte, mando pro meu canal lá. E é um bom estilo de ter preguiça de fazer conteúdo original e fazer já cortar e pegar um trecho aqui já para fazer um episódio para não perder o alcance do canal e eu ter dinheiro. Sim, eu só quero dinheiro, eu não quero felicidade e fazer conteúdo bom. Essa é a verdade de Apollo 65. Mas enfim, amigos, eu que nem lembro que eu tava comentando. Ah, sim, eu ia comentar lá que em comunidade de Xian, provavelmente, literalmente, eu não duvido que tenha CIA ou coisa assim. Eu lembro que até os caras fazem meme, tipo, os caras tipo, fazem umas perguntas assim. Eu lembro de um post que o cara falou assim: qual é a melhor arma de fazer, tipo, fazer um tipo de um atentado terrorista ou algo assim? Um cara literalmente no Xian comentou isso lá no 4chan. Aí o, aí o Anon respondeu assim: bela tentativa, CIA, mas essa eu não caí. Foi boa, eu lembro. Mas provavelmente vai ter alguns, tipo, Glow in the Dark, né? Até eu comentei lá, acho que no Chip eu usei o termo. Até no próprio intro usa a frase do Terry Davis. Só que eu censuro com um gemido de Oni-chan. Nossa, eu sou muito retardado, na moral. E falando um pouco sobre a questão de... isso daí já é um pouco a questão do Gangstalk, mas ela é até que... Um Gangstalk até que é real. Embora que eu falei que no começo eu ia falar só de Gangstalk falso. Mas até que em questão de caras de fato mexer com conteúdo pesado, coisa assim, relacionado a vazamento, até mesmo coisa de crime, mexer com conteúdo de violência, violação sexual infantil, se você já entendeu o que eu tô querendo dizer, e também. Um montão dessas coisas, tipo. Se você. Coisa que você sabe que vai dar problema com a polícia. Obviamente esses caras estão meio que sendo perseguidos ou estão sendo vigiados. Essas pessoas meio que são bem lunáticas, ao ponto de... Agora eu não tô nem exagerando, ao ponto do cara acreditar que qualquer pessoa na rua, tipo, um carro aleatório que passa, tá parado, é um agente que tá te espionando, querendo coletar... Nossa, mandei um cebolinha, que absurdo aqui, mas... Querendo coletar informações sobre você. E tipo... Eu recomendo você fazer isso agora. Vai no YouTube, pesquisa Gangstalking e mexe nas configurações para deixar o vídeo. Mexer para mudar o horário, para ser os vídeos mais recentes sobre esse tema. As primeiras coisas que vai aparecer, bicho, é literalmente vídeo dos caras filmando pessoas aleatórias e falando que, olha lá, os caras estão me espionando. Eu sei que eu tô zoando, mas a maioria dessas pessoas provavelmente são pessoas que têm problema mental. Ou são só lunático mesmo, mas é muito zoado, mano. É tipo umas pessoas que os caras filmam aleatório num parque e falam: ah lá, estão me espionando. É os agentes da CIA, Glow in the Dark. Existe outra questão também de pessoas filmar em lugares escondidos. Tipo, pegar câmeras, tipo, hoje em dia existe câmera de qualquer coisa, até câmera pequena que dá de esconder e o cara não perceber que tá sendo filmado. E eu tô nem querendo dizer que o cara tá sendo filmado em uma casa ou coisa assim, mas em lugares públicos, mano. Tipo, a possibilidade de um cara colocar uma câmera escondida num banheiro. Né? Aí já entramos na questão de stalking e um pouco mais profundo, que sim, isso acontece. E você não sabe como se prevenir porque isso é muito inevitável de acontecer. Mas aí já não seria mais um agente da CIA fazendo isso. Ou até, não sei. Mas sim pessoas fazendo meio que stalking sozinho. Mas não se referindo a uma pessoa específica, podemos dizer. Aí já entra também na questão de filmar a pessoa no banheiro. Que já é uma questão de, podemos dizer, fetiche ou coisa assim. Também podemos dizer também a questão de stalking, é o próprio stalking de pessoas famosas, que já entra também de fãs lunáticos e idólatras. Um exemplo é o
clássico e eu não sei o que chamar. Eu acho que chamaria idólatra, o clássico idólatra Ricardo Lopes, que foi o famoso stalker da Bjork. Embora que eu não consideraria ele um stalker, porque esse cara nunca foi atrás da Bjork de uma forma física, mas sim de uma forma tentando tirar a vida dela, por conta lá do que a Bjork no final namorou lá um cara lá, que no final, que é um pouco irônico, que o cara lá ele era negro. Aí o Ricardo lá ficou puto por essa questão racial, e ele ficou também que ele acreditava que, sei lá, cara, que é muita esquizofrenia, cara. E que ele pensava que de uma forma que a Bjork tava namorando ele, não de uma forma de contato, mas sim de uma forma longa. O primeiro web namoro esquizofrênico, liberalmente. E aí ele pensou em tentar matar a Bjork, fazendo uma bomba num livro, e mandou pra ela. E no final ele tirou a sua própria vida. Tem vídeo lá, porque ele gravou tudo até. Ele preparando a bomba e os caralhos. Só que eu não recomendo você ir atrás, porque o método que ele produziu essa bomba, ele tava meio que nu, literalmente. Então não é uma boa ideia. Até mesmo o tiramento de vida dele tem gravado. E é uns casos, sei lá, cara. É um caso muito absurdo em pensar de fã idólatra ao ponto de acreditar que está namorando uma pessoa. Isso também aconteceu com o próprio Terry Davis, mano. Ele acreditava que namorando lá uma youtuber lá de conteúdo de ciência, não lembro direito. Mas coitado, cara, o cara tá literalmente sendo baitado pelos usuários do... E eu falei o nome do site que um dia eu ia comentar, mas... É isso, que os caras estavam baitando o Terry Davis, acreditando que ele tava namorando uma youtuber que nunca viu na vida, mano. Mano, como os caras acreditam que namora uma pessoa que nunca viu na vida? Isso é literalmente... amor estranho, mano. Não lembro, existe um termo que eu não... só que eu não lembro agora. Mas enfim. Mas agora... voltando agora um pouco para a nossa região aqui do Brasal, do Bosslio, do Brasil, Zil. A gente também tem alguns casos de gangstalk. Até tem um canal de gangstalk no Brasil aqui. Só que eu tô com preguiça de assistir, porque a maioria dos vídeos, sei lá. Mas tem um canal lá que é literalmente um canal com uma suástica NS. Mas não é. Eu acho que o canal é NS, eu não sei. Mas acho que é uma ofensa lá nos Estados Unidos, chamando acho que os americanos de NS, até provavelmente por causa dos... que muitos dos NS foram trabalhar na CIA em agências de inteligência. Se você não sabia disso, você esperava o quê? Os caras iam matar as pessoas que estavam quase criando tecnologia? Você é meio inocente pra pensar nisso. Então eu ia comentar lá do caso lá de uns brasileiros. Em específico eu ia comentar só de uns 2 brasileiros que eu tava vendo, que é até interessante comentar um pouco, que eu ia fazer um vídeo baseando sobre alguns esquizofrênicos brasileiros específicos. Tipo, um cara tá pedindo pra eu fazer um vídeo sobre o Blusão, mano. Blusão, cara. O que eu vou falar do Blusão, cara? Blusão é um ser que, sei lá, mano, ele tem uma puta lore, mas ele é um cara que já tem conteúdo demais, mano. O cara, sei lá, mano. Sei lá, tem coisa que o da dos caras... É muito doida a comunidade do Blusão, mano, porque a maioria dos caras que odeiam o Blusão é hater, mano. E os haters, pra tentar acabar com a vida deles, tentam imputar crime no Blusão. Aí tem uns cornos de canal de opinião que cai nos bait. E aí o Blusão parece que sai como errado, e às vezes o Blusão na verdade tá certo. Não querendo falar que o Blusão sempre tá certo, mas... esse que é o problema dos haters do Blusão. Os caras não tentam jogar certo, mano. Os caras tem que sempre jogar sujo e no final sai como errado, mano. Aí no final o Blusão que tá certo na história. É uma maravilha a história do Blusão. Merecia mesmo um episódio. Mas enfim, eu ia comentar um pouco sobre um esquizofrênico, de fato esquizofrênico, que é até interessante. É o famoso e amado Arthur Isvael. Não sei nem se eu posso falar o nome dele, mas enfim. Mas eu vou comentar aqui. Arthur Isvael, que é um caso até interessante até. Porque não ironicamente, mano, o Arthur Isvael ficou até conhecido pelo Felipe Neto.
Caramba, mano, Arthur Svel ser conhecido, ser popularizado pelo Felipe Neto é algo inacreditável, mas ele ficou meio que popular nesse momento. E não tô querendo dizer na época que o Felipe Neto fazia até vídeo. Ainda ele era de esquerda, mas não pra infantis assim, ficou meio genérico. Embora que ainda era genérico, cara, não tinha muita diferença do conteúdo antigamente do Felipe Neto. Mas ele era como era antigamente, mas enfim. E o Arthur Isvael tem uns bagulho muito estranho, mano, porque como ele é esquizofrênico, e se você sabe que esquizofrenia tenta criar um universo, mas em falsa realidade para a pessoa que é esquizofrênica, que ela acredita que ela vive numa realidade que na verdade não existe, ele criou uma realidade que as pessoas de fato aceita, mano, e é bizarro, tipo, ele tem uma empresa, tem um banco, o cara literalmente tem até uma própria religião, mano, uma bíblia, literalmente um livro a Bíblia Israel, não lembro qual a tradução como é o nome da religião, esvaelismo, sei lá, mano. Eu não sei se a maioria dos caras que trabalham nos bagulho do Israel literalmente leva a sério, ou é só pelo meme mesmo. É literalmente um meme esquizofrênico que os caras levam a sério, o Arthur Israel. Isso, muito doido, mano, a história dele. Ele também afirma, curiosamente, que ele é perseguido pela Rússia. Ele não tem uma relação com o Gangstar, isso eu queria comentar aqui mesmo. Ele é um caso bem interessante. Até que ele é uma ideia um pouco interessante, porque literalmente ele é o esquizofrênico que criou a realidade como ele molda, mano. E as pessoas levam ele a sério. Ele criando a religião, uma empresa de fato e um banco. Ele tem um cartão de crédito que as pessoas literalmente usam seriamente, mano. Não, eu acho que não usa. Obviamente, eu acho que o cartão de crédito dele não vale nada. Obviamente, né? Mas os caras compraram, mano. Provavelmente os caras que compraram não é porque eles estão querendo usar. Acho que é por doação mesmo, provavelmente. É por humildade. Eu acredito, eu espero que seja por humildade. Outro também que é interessante é o... que agora sim também envolve Gangstalking aqui no Brasil. E é um caso até misterioso pra caramba, mano. Que é a... Ministério Entron, a mulher lá que faz uns vídeos falando coisas muito aleatórias, tipo Luciano Huck tá querendo matar ela e enfim, ela fala uns bagulho aleatório de pessoas que são completamente aleatórias, de famosos aleatórios, que provavelmente por conta que ela é esquizofrênica, acho que ela ouviu alguém repetindo os nomes, aí normalmente a mente dela bugou e ficou juntando essas pessoas e ficou criando meio que uma historinha. Porque essa é a questão da esquizofrenia, eles criam uma realidade dentro de uma coisa que não existe, misturando conceitos. E essa questão é muito, sei lá, cara. É literalmente esquizofrênico, a esquizofrenia. E é um pouco até esotérico, até, sei lá. Eu tenho uma sensação que esquizofrenia é uma doença mental muito interessante, como eu sempre falo. O que é imaginar coisas que não existem numa realidade que você cria com a sua mente? Mas enfim, a Ministério Entron tem até uma lore bem obscura até. Desde que ela tava numa igreja lá, que eu não vou lembrar direito da história, né? Que eu tô só falando por falar. Ela tava numa igreja, ela foi abusada de supostamente, até porque eu acho que é uma teoria, não sei se é confirmado, um cara chamado Simon. Aí vem essa ideia de simonistas também, que ela fala. Os simonistas estão querendo perseguir coisa assim. E também isso entra no Gangstalking, cara, porque ela literalmente sente que tá sendo perseguida pelos simonistas, pelo Luciano Huck. E é doideira, cara. E ainda tem a questão de que ela faz vídeos em lugares muito aleatórios, mano. E como ela vai nesses lugares muito aleatórios, ou até mesmo onde ela é, e, tipo, ninguém conseguiu identificar ela, encontrar ela, coisa assim, cara. É também bizarro, cara. Tipo, ela é uma pessoa muito misteriosa, ela dá um ar de mistério. Nunca sabemos a verdade sobre a Ministério Entron. Ou será que tudo que ela fala é real? Os simonistas existem? Ou até mesmo vai saber se ela é uma vítima de MK Ultra. Embora que já é um meme já. Eu sei que o tema Gangstalking acho que seria um pouco rápido já de comentar, porque não tem muito o que falar, cara. É literalmente os caras que acreditam que estão sendo perseguidos, ou de fato são perseguidos, e não tem uns temas muito interessantes a se afirmar, então é por isso que
Eu coloquei dois temas meio que diferentes, mas que se unem. Eu falei um pouco das pesquisas do MK Ultra, entrei um pouco sobre história. Não tanto assim, mas eu entrei. E também eu comentei do Stalking, que são uns temas até que parecidos, mas não são iguais até. E é só isso. Até um próximo episódio de Schizofest.